Abra sua Bíblia lá em Gênesis não. Primeiro Reis, capítulo 10. Primeiro Reis 10, do 1 ao 9. O tema está aqui. O tema está aqui ou não está aqui? O tema está aqui. Olha lá o tema. Melhor é o fim do que o... Glória a Deus. Conseguiu achar? Temos um reverb aqui no microfone, precisa consertar isso aí. Diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, no que se refere ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Chegou a Jerusalém com grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão. Tem que tirar o grave, por favor. Quem está regulando o som aí? Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com grandes camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão e lhe disse tudo que lhe ia no Corá. Salomão respondeu a todas as perguntas. Nada houve difícil demais que o rei não pudesse explicar. Vendo a rainha de Sabá que toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, a comida na sua mesa, o assentar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si e disse ao rei: Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e de tua sabedoria. Porém eu não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Deveras, não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens e fama que ouvi. Bem-aventurados os homens, os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te pôr por trono de Israel, no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre, e constituíste rei, para executares juízo e justiça. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, está aqui sua palavra. Que o Espírito Santo fale conosco nesta noite. Fale com a sua igreja. Ministre aos corações aqui que estão talvez cansados, sobrecarregados. Pessoas que chegaram aqui carregando um fardo pesado. Que depois desta palavra, esta pessoa saia daqui renovada, abençoada. Deus, levante esta pessoa, Pai, mas que ela tenha entendimento de tudo que ela vai ouvir aqui hoje, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Só uma parte aqui, sexta-feira comemoramos o Halloween, glória a Deus, foi uma bênção. O pastor ficando louco, então, está pirando na maionese? Não. Sexta-feira, dia 31 de outubro, 1517, foi o ano da Reforma Protestante, onde um padre ou um monge alemão chamado Martinho Lutero se revoltou contra aquela situação em que vivia, ou seja, a igreja romana estava vendendo a salvação, chamava-se indulgência. Uma das coisas que ele se levantou contra aquilo, e ele então escreveu 95 teses e colocou lá na porta da igreja, pregou aquilo. Então excomungaram ele, da igreja romana, mas ele decretou ali as 5 solas, Você recebeu aí as 5 solas que as crianças... Teve gente que nem deu bola para as crianças que estavam lá na porta. Mas vocês viram que ele estava entregando algo importantíssimo. Você está aqui hoje
por causa do Martim Lutero, sabia? Amém, que foi Jesus, por causa de Jesus. Mas se não tivesse esse homem na nossa vida, que são as 5 solas que está aí, ó, você recebeu lá? Recebeu? Olha aqui comigo. Somente Jesus, ou solas Christus. Depois somente a fé, sola fide. Depois somente a Escritura, sola Escritura. E somente a graça, sola gratia. E somente a Deus, solis Deu glória. Ou seja, esse homem se revoltou contra um sistema. E porque ele se revoltou contra um sistema é que nós estamos aqui hoje. Você pode dar um glória a Deus? É que você está aqui hoje. Senão você estava amarrado diante de estátuas de escultura e idolatrando deuses falsos. E você hoje tem um Espírito Santo dentro de você por causa de um padre que diz assim, chega dessa palhaçada, chega, e ainda continua até hoje. Mas muita gente, assim como eu, convertemos o nosso coração verdadeiramente a Cristo e saímos daquele jugo lá. Amém, gente? É isso. Então, quando alguém entregar alguma coisinha para você lá, saiba que é importante. E lá na frente também, o Ministério Infantil, foi isso, né, pastor? O pastor já está correndo aí. Está lá na frente. Daqui a pouco está lá no bairro novo e tal, daqui a pouco volta. Ela está cuidando das coisas de Deus aqui, tá? Foi o Ministério Infantil que fez lá, né, pastor? Então, lá na frente tem... decoraram ali para você entender, né, que você possa compreender que tudo que é feito aqui é feito com muito amor e carinho. As tias da Elisa e a Priscila têm se dedicado no Ministério Infantil. Sabe que seu filho está bem cuidado, bem orientado. Existe um cronograma de estudo ali, não é só depositado lá criança para que elas fiquem só brincando, não tem nada disso aqui não. Vai brincar com o pai lá no parque, amém? Aqui na casa de Deus vai vir aprender a palavra de Deus também. Glória a Deus. Então, queria hoje que você entendesse um pouco, né, daquilo que o Senhor colocou em nosso coração essa semana, para que a gente pudesse dividir com vocês a vida desse homem que é o Salomão. Salomão, o nome dele quer dizer pacífico. Pacífico. Mas o nome dele, quando foi apresentado ao profeta Natã, talvez até para ser discipulado por Natã, o nome dele quer dizer Gedidias, 2 Samuel 12, 25, depois você confere lá, que quer dizer o amado, amado pelo Senhor. Mas como que é isso? O Salomão foi um homem em que assumiu o reinado do seu pai, foi o sucessor do pai. Ele que é o amado do Senhor, mas ele vem como um fruto de um adultério. Davi, ele teve algumas mulheres, e uma delas foi a mulher de Urias, que ele tomou, que é a tal da Batseba. E a Batseba, então, acabou engravidando de um filho. Aquele filho, Deus o recolheu, porque era fruto de um pecado. Mas depois Davi teve mais relações com a sua esposa lá, com essa Batseba, e teve um filho chamado, e deu à luz a um filho chamado Salomão, que é o Gedidias. Quando a gente olha para essa história, a gente vê assim que algumas coisas parecem que não encaixam, porque o filho que assumiria o trono teria que ser o primogênito, e Salomão não era. Mas o Senhor tinha algo com essa pessoa. Às vezes a gente fica olhando assim, por que o Senhor me chamou e chamou você? Sendo que tinham pessoas que estavam à nossa frente, pessoas que tinham mais capacidade do que a gente, pessoas que eram até mais inteligentes do que nós. Mas quando o Senhor escolhe, Ele escolhe e está acabado, e a gente não pode e não consegue entender como que o Senhor nos escolheu e por que Ele nos escolheu.
Por que que Ele nos escolheu? Quando eu fico olhando para a nossa história, de nossa escolha no ministério, eu também, muitas vezes fiquei questionando, Deus, tem tanta gente melhor, tanta gente mais capaz, tanta gente que sabe fazer tantas coisas a mais do que eu, mas o Senhor nos escolheu. Assim como o Senhor escolheu você. Ele olhou e viu algo em você especial. E quando a gente olha para esse homem aqui, a gente vê que a história dele vai ser uma história marcada por um começo muito exuberante, algo assim tremendo aconteceu. Quando ele assume o reinado, ele, ao invés de pedir fama, glória, dinheiro, ele já começa a pedir lá, isso está lá em 1 Reis 3. Depois você anota e vê em casa. Ele pede o quê? Sabedoria. Ele poderia ter pedido ao Senhor dinheiro, fama, um monte de coisa. Não, mas ele pede o quê? Sabedoria. E quando ele pede sabedoria, então Deus fala para ele, então, porque você não pediu dinheiro, fama, prolongamento dos seus dias, ou prolongação, português é uma benção, né, gente? Eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar fama, vou te dar muita coisa, riqueza. Esse homem, então, começa a trajetória dele, a sua biografia. Geralmente a biografia de uma pessoa, talvez a minha e a sua, ela parte do pressuposto em que a gente era uma pessoa, talvez, com dificuldades na vida, derrotado na vida, e aí a gente tem um encontro com Deus, e a gente então vai melhorando, e vai construindo uma história de um vencedor. Amém? É assim que é para ser. E vai ser assim na sua vida. Porém, na vida do Salomão, ele já começa vencedor. Ele já começa com riqueza, com glória, com tantas coisas. Mas lá no final da vida dele, ele termina de uma maneira bem difícil. Uma história trágica. E é por isso que a gente colocou aqui, que é melhor o quê? Melhor o fim do que o começo. Sempre vai ser o melhor o nosso final. Tudo que você pegar para fazer vai até o final. Não seja uma pessoa se existe essa palavra, com começativa, mas termine com acabativa abençoada. Vamos criar aqui palavra. Se os manos criam palavra com casa com K, por que ele não pode criar? Então, quando a gente olha para a história desse homem, ele é uma pessoa que é extremamente sábio. No início da sua carreira, ele escreve o livro de Cantares, de Salomão. Depois, quando ele está numa meia-idade, ele escreve quase todo o livro de Provérbios. E, no final da sua vida, ele vai escrever o livro de Eclesiastes. E até ele fala sobre algo parecido com isso que eu escrevi. Ele vai dizer que é melhor o fim de todas as coisas do que o começo delas. Mas ele não entendeu isso. Porém, eu quero hoje aqui me ater no princípio dessa palavra com o próprio texto. Veja lá no verso 1, que diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, no que se refere ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E apresentou-se a Salomão e lhe disse tudo que ia no seu quê? Coração. Sabe, gente, olha o que é que Salomão vai fazer agora. No verso 3 assim: Salomão respondeu a todas as suas perguntas, e nada houve difícil demais que o rei não pudesse o quê? Explicar. Quando você veio para Jesus, né? Você que já entregou sua vida a Ele, teve um novo nascimento, é uma pessoa que Deus está transformando, porque nós estamos sendo transformados dia após dia, amém? Como que você
fala, como você se expressa. Você tem cuidado de abrir a sua boca diante das pessoas que não conhecem Jesus ainda? Você tem esse cuidado, ou você vai como uma metralhadora, tudo que você vem na sua cabeça, você abre sua boca e fala. Como cristãos, a gente tem que cuidar. Porque aqui o Salomão dá uma aula. Ele explica tudo, mas ele é o homem, naquela época, mais sábio da terra. Outra coisa que a gente vê aqui, é que como que eu me comporto. Como estou me comportando? Falando, me expressando. Como que eu me comporto com as minhas atitudes diante das pessoas. Você sabia que Jesus falou justamente sobre essa rainha de Sabá? Lucas 11:31. Coloca para nós aqui. Lucas 11:31. Vamos ver o que está escrito. Diz assim: a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois dos confins da terra veio, onde é que está ali? Dos confins da terra, veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Eu estou usando lá, é a A21, tá? Muda lá essa versão. Então, quando a gente olha aqui essa parte, a gente vê assim, que o Senhor, aqui, Jesus está citando quem? A rainha de Sabá, mas está citando quem? Salomão. E ele está dizendo assim, quem está ali e quem está aqui nessa noite é maior do que Salomão. É ele que está aqui nessa noite. Ele que está aqui para mudar a minha história, para mudar a sua história, para que você não fique preocupado com o dia de amanhã, com as lutas que você tem para enfrentar essa semana, esse mês de novembro. O Senhor é com você. O Senhor é contigo. Entenda que as pessoas, elas vão se achegar a você, você diz assim, mas eu não tenho nem condições. Funcionou lá? Não? Vamos ver aí, se funcionar, funcionou. Se não funcionar, não funcionou mesmo. Então vamos lá. O verso 4 vai dizer assim: vendo a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, a comida da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles. Eu quero dar uma parte aqui. Vocês viram os meninos de terno aqui hoje? Estavam lindos, né, pastor? Eles alugaram aí, para ir no casamento do Nicolas. Então, eu já falei para eles, Santa Ceia, e nos domingos, eu não aceito menos que isso aqui, os músicos aqui. Se me vier de leg aqui, já sabe. Tudo bem que eles são modernos, né? Eu não consigo usar tênis com terno. Mas tudo bem, essa parte eu dou um desconto. Mas eu não aceito menos que isso aqui. Pensa nos meninos bonitos, né? Sabe por quê? Porque isso está na Bíblia. As pessoas, tudo bem, ninguém está falando mal do seu traje hoje aí, tá bom? Glória a Deus. Mas quando a gente vem para Cristo, eu tenho certeza, eles tiraram, hoje de manhã estava aqui o Márcio, né? O Márcio, que é o líder dos teens aqui, ele falou assim, pastor, o senhor não sabe, tiraram umas 90 fotos com esse externo lá, esses piá. Sabe o que é isso? A roupa que você veste, parece que é assim, mas parece que não, mas é. Ela te dá uma dignidade. Você se sente importante. As pessoas olham para vocês. Você já esteve diante de uma autoridade e que você não podia entrar lá se não entrasse de terno e gravata, ou a mulher com a roupa social lá? Vai diante de um tribunal para você ver se entra de chinelo de dedo. Não. E às vezes para Deus a gente tem dado às vezes alguma coisa que é como se fosse um resto para Ele. Quando a gente olha aqui, o que impressionou a rainha de Sabá, olha o que impressionou ela. Essa parte que eu acho incrível. Ela vendo a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificaram.
As pessoas podem chegar na sua casa lá, eu posso ir lá fazer uma visita, você diz assim, não, pastor, não, meu Deus do céu, quando vier aqui, me avise. Quando vier tomar um café aqui, orar comigo aqui, me avise. Não. Não pode ser assim. Tudo bem que talvez aquele dia você quer fazer um faxinão lá, botar um cheirinho, beleza. Mas uma coisa tão simples na sua casa é a louça. Será que se eu chegar a louça lá, desse tamanho assim, uma pilha, falei, nossa, está construindo lá alguma coisa na pia, está edificando morada na pia? Não. Se eu for na minha casa lá, você não vai ver louça suja não, porque eu gosto muito de lavar louça. Se você vai nos encontros lá, esse não deu porque não deu tempo, não sei por que não deu tempo, mas eu gosto de ficar na cozinha lavando prato. Pode me botar uns 200 pratos, eu lavo todos. Só façam exigência, botam a água quente lá. Sabe, gente, Deus está olhando para os detalhes do seu lar. Você impressiona as pessoas pelo seu cuidado, o zelo. Davi falava assim, o zelo da sua casa me consome. Ele tinha zelo pela casa de Deus. Você está se preparando para o que Deus tem para te dar, que é coisa grande? Você está se preparando? Deus quer te dar coisa grande. Mas como que você não se prepara para ter coisa grande? Você viu o empresário, ele é uma pessoa que se ele não fizer curso de gestão, o outro vai fazer e vai engolir ele. Ele vai quebrar, a empresa não vai se sustentar. Quando a gente olha aqui, é uma lição. É uma lição. E diz assim, a comida na sua mesa, né? Você que quer casar, menina, moça, ou você que já está casada, e só faz miojo pro lindão, não sabe fritar um ovo, Senhor, você tem que cozinhar. Tem uns aqui tem uns homens aqui que estão com a mulher, está uma benção, porque o cara chegou magrinho e já está. Vocês vão ver o Nicolas daqui mais um tempo. Ó, vai ser aqueles baixistas assim que vai escorar o baixo na barriga. Mas isso tem a ver com o zelo da casa. E isso tem a ver com a mulher sábia, não tem a ver com o homem não. A casa tem que estar estruturada dos dois lados dentro da sua família. O marido é o sacerdote, a pessoa que puxa a oração. É a pessoa que dobra o joelho, a pessoa que levanta para orar, para buscar a Deus. É a pessoa que dá direção no lar espiritual. A direção espiritual está para o homem. Está na mão do homem. Se você não está fazendo isso, querido, você está falhando com Deus. Você está falhando com a sua família. E depois não adianta reclamar ou culpar alguém porque a casa ruiu. Quando a gente olha esse texto aqui, a gente vê que essa mulher ficou impressionada. Ela diz assim, a comida na mesa, o assentar dos seus oficiais. Isso aqui tem a ver aqui com a casa de Deus também. A gente quer treinar as pessoas aqui, mas muitas vezes a pessoa não aparece. Depois ela chega em cima da hora, ou atrasada, me dá um crachá aí. O que eu faço aqui agora, pastor? Não, some da minha frente agora. Agora você some da minha frente. Isso não venha fazer a obra de Deus relaxadamente. Se prepare para o que Deus tem para você. A pastora falou que nós estamos em franco crescimento aqui na obra de Deus. Mas não pode ser uma coisa bagunçada. E você está inteiramente envolvido em abençoar e ser abençoado por Deus, porque Deus não vai dar coisa grande para aquele que pensa pequeno, para aquele que não se prepara para receber o melhor de Deus. Eu e você.
eu e você temos que nos preparar para aquilo que Deus quer confiar a nós. Se a gente for fiel nas pequenas coisas, como Jesus falou, Ele vai conceder coisas grandes para aquele que é fiel no pouco. Fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E às vezes a pessoa quer trazer uma cultura de relaxo para dentro da casa de Deus, que não vai encaixar não. Não encaixa, não dá. Quando a gente vê então, ela fala assim que a comida, o assentar, o serviço dos criados, os trajes deles, os seus copeiros, os sacrifícios, né, que são os holocaustos, que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Ela diz, mas não acredito, será que é isso mesmo? Eu não acreditava, agora eu estou vendo. Mas olha o que ela vai falar, né? Ela vai dizer assim, no verso 7, assim, porém, eu não acreditava naquelas palavras, até que vim. Até que ela veio dela, diz assim, até que eu vim, e com os meus olhos eu vi. Deveras não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Ou seja, sobrepujou, foi além. Será que as pessoas estão olhando para vocês e elas estão vendo assim algo a mais? Elas estão se surpreendendo com vocês? Será que as pessoas já se surpreendem com você? Nossa, meu Deus, eu sabia que você era uma bênção, mas eu estou vendo que você é mais do que uma bênção. Você me surpreende, você chega no horário, você não fala mal do patrão, você fica até mais tarde lá. Você é uma pessoa que, se você é empresário, você chega cedo e sai tarde. Sabe, gente, por isso que muitas vezes aquele que é patrão, quando chega um feriado ou um tempo de férias, ele pode tirar umas férias, né, lá num outro lugar bacana, numa praia bacana. Ele pode sair por quê? Porque ele deu a vida dele ali para aquela empresa. Então Deus, Ele está vendo isso. Será que nós estamos sobrepujando? Nós estamos surpreendendo não só a Deus, mas as pessoas que estão ao nosso redor? Será que a gente está fazendo isso ou não? Então, quando nós vemos aqui essa passagem, né? Nós vemos que a rainha de Sabá se impressionou com as vestes dos servos. Lucas 12, 27 a 31, vamos ver o que está escrito lá? Olha só, Lucas 27 a 31 diz assim, 12, 27, né? Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem tecem, mas eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Jesus estava falando sobre os lírios do campo, sabe por quê? Porque o Senhor é que criou, assim como Ele me criou e criou você. Só que a gente veio com os defeitinhos de fábrica, né? E a gente precisa consertar isso, com a palavra. Vamos ver o próximo verso. Assim, se Deus veste assim a planta, que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de o quê? Pequena fé. Acho que é até o 31, né? Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber. Porque as pessoas do mundo procuram todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Até o 31. Antes buscai o quê? O seu reino, e essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Busque a Deus. Seja intenso com o Senhor. Aplique aquilo que você aprende. Aplique. Sabe, não queira trazer a cultura que você aprendeu, muitas vezes uma cultura errada, sem Deus, sem disciplina, sem compromisso, sem um nome a zelar. Seu nome é importantíssimo. O seu nome é importantíssimo, seu nome abre portas. Ter um nome, né, te abre portas. Você pode ter crédito, você pode ter tantas coisas com o seu nome. Então cuide do seu nome, não vai emprestando o seu nome para um ou para outro aí não. E aí então olha só o que diz o verso 8, diz assim: bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados a estes teus servos,
que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua o quê? Sabedoria. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui tem a ver, vamos fazer uma aplicação prática aqui na nossa realidade. A mulher, a rainha chegou lá e começou a dizer assim: bem-aventurados, bem-sucedidos os teus homens, bem-sucedidos os teus servos, que estão sempre diante de ti e ouve o quê? A tua sabedoria. Você escuta seu pastor? Você escuta seu pastor? Você escuta a liderança dessa casa? Você quer ser bem-sucedido? Escuta a gente. Sabe por quê? Porque existe um versículo que até inclusive ontem ministrei lá no casamento do Nicolas. Amós 3,3 diz assim, coloca aí, olha só. Amós capítulo 3, verso 3, diz assim: como andarão juntos se não estiverem de acordo? Como duas pessoas. Como, né, por acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Sabe o que é isso? Nós estamos aqui num único propósito, num único objetivo, amém? Ganhar almas e cuidar bem delas. Mas você sabe qual é o sonho do seu pastor? Sabe qual é o sonho dele? Eu digo o sonho que está a médio alcance. Mas você sabe qual é o sonho do seu pastor? São 3. Vou te falar se você não sabe. Para você estar orando junto comigo. Para você fazer como aquela mulher lá assim: bem-aventurados os servos, são abençoados os servos e os homens da casa. Por quê? Porque escutam a sabedoria do líder. Nós estamos orando por 1000 discípulos, amém? Que vocês falaram, eu acredito. Nós estamos orando por 100 células, amém? E nós estamos orando por 10 igrejas. Esse é o sonho do seu pastor. Se você não sabia, agora você sabe para você orar. Só que para a gente alcançar essa meta, esse objetivo, vai dar trabalho. Eu preciso me preparar para o crescimento. Você está entendendo agora onde está chegando essa palavra? Aonde Deus quer colocar você? Para que você seja, talvez você não é a pessoa que está totalmente envolvida, mas você pode ser uma coluna aqui, você pode ser bolso nessa casa. Você pode contribuir aqui. Você pode ir além, você pode fazer coisas, você pode estar envolvido. E tão envolvido a ponto de que o Senhor vai te chamar e vai te abençoar poderosamente para alcançar os objetivos do seu pastor. Quando a Bíblia fala em concordar, essa palavra concordar eu achei interessantíssima, porque a palavra concordar, ela é uma palavra que tem origem latim, que diz com, que quer dizer junto, e cordar quer dizer coração. Então, o coração está unido. Então não tem como Deus fazer alguma coisa se a pessoa não concorda, se ela não está junto de coração. Se você está junto de coração com o seu pastor, com o seu líder, Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar uma bênção sem medida sobre a sua cabeça. Sem medida. E aí então essa mulher, ela vê tudo aquilo e ela fica assim, fora de si. É isso que a gente está vendo aqui. Ela diz assim: bem-aventurados esses homens que estão ouvindo todo dia a tua sabedoria aqui. E é o que a gente tem pedido: Senhor, nos dá sabedoria para dirigir seu povo, nos dá conselho, né? Eu tenho pedido muito lá, Isaías capítulo 11, que é os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor do Senhor e o Espírito de conhecimento. Esses 7 Espíritos, para que o Senhor nos ajude a conduzir o seu povo com galhardia, com sabedoria, com inteligência, para que você receba desse altar,
para que você receba a porção dobrada sobre sua vida. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10, eu creio que é isso que move. Diz assim, ó, tá, bala na agulha, hein? Glória a Deus, hein? Quem está lá hoje? Quem? Tefinho, glória a Deus, Tefinho. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Você vai receber coisas grandes na sua vida. Vai receber coisas grandes. É isso. Você está unido com o seu pastor, está unido com os nossos sonhos. Não tem como Deus não fazer na sua vida. Verso 10 diz assim, Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. O Senhor quer te revelar coisas grandes. Esteja unido com a gente. O Senhor vai fazer, tenho certeza disso. E aí, para findar aqui essa primeira parte, depois vou fazer mais uma sequência aqui, diz assim, bendito o Senhor Deus, que se agradou de ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, e constituiu a ti rei, para executares justiça e juízo. Aleluia, aleluia. Porém agora, tem uma parte meio triste na vida do rei Salomão, e que a gente precisa contrapor essa parte aqui. Eu preciso entender, porque muitas vezes a mensagem é uma mensagem abençoada, faz a gente se colocar de pé, faz a gente exultar em glória por tudo que Deus está fazendo e vai fazer na minha e na sua vida, amém? Porém eu preciso vigiar algumas coisas que Salomão não vigiou. Olha o que está escrito ali no capítulo 11 de 1 Reis, o versículo 3. Salomão acabou se desviando do caminho, diz assim, tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, suas mulheres lhe perverteram o quê? O coração. Acho que pior do que ter 1000 mulheres era ter 1000 sogras, né? Estou brincando aqui, gente, tá bom? Porque a minha sogra é uma bênção, viu? Mas no começo não era, não. Ela queria me matar. Mas também eu era uma casca grossa lá, bem difícil. Hoje minha sogra me ama, né? Eu, como descendente aí de italiano, gosto muito de massa, né? Então eu vou lá, ela sempre faz uma massa que eu gosto e tal, né? Faz um talharim lá. Convidou o pastor, já sabe que ele gosta. Faz um talharim, um molho sugo lá, é isso aí. Só que essas mulheres, Salomão, a Bíblia diz que Davi não construiria o templo. Por quê? Porque ele tinha sangue nas mãos. Lembra disso? Veio o seu filho quis fazer muitas alianças. E cada aliança que ele fazia com o rei, um rei que viria para atacar a Israel, então aquele rei era costume entregar a sua filha. Então, quando entregava a filha, o reino que fez aquela aliança através de uma princesa não era atacado. E Salomão foi fazendo várias alianças que Deus não aprovava. E ele então foi gostando desse negócio, né? Tanto é que o homem ter todo esse tanto de mulher aqui. Mas foram essas mulheres que fizeram ele se desviar do caminho. É claro que você é uma mulher de Deus, você tem orado pelo seu marido, você que é casado, né? Muitas coisas estão, muitas conduções dentro da casa estão na condução sua. Estão na direção, na visão espiritual que a mulher tem dentro da casa. Muitas vezes mulheres botaram a perder o seu casamento, sua família, porque contaram coisas que o marido não tinha estrutura espiritual para ouvir. Naquele momento ele não tinha, talvez num outro momento, quando
quando a poeira já baixou, daí você vai falar para ele. Quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que Salomão perdeu o reino. Olha o verso 11. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isto em ti, e que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Por causa das atitudes erradas de Salomão, de se aliar com mulheres, de ter tantas mulheres, ele acabou perdendo o reino. E pior, quando o Senhor falou assim, que darei a teu servo, o reino que eram 12 tribos se rachou ao meio. Quando você não está na presença de Deus, ouvindo a sua voz e fazendo aquilo que Ele manda, você pode dividir a sua casa. Você pode impedir o que Deus quer fazer de bênção ali dentro. O reino foi dividido. 10 tribos ficaram com Jeroboão, um dos piores reis da terra de Israel. E aí, o seu filho, que era o Roboão, assume o reinado de Israel no lugar do seu pai, que já está morto. No capítulo 12, verso 4, vai dizer assim: teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura serviço de teu pai. O seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Quem é que veio falar com Roboão, que agora é rei? Os líderes vieram e se apresentaram diante de Roboão, falando com ele assim: alivia o fardo, porque o seu pai colocou um fardo pesado sobre nós. Eu não sei se você sabia, mas Salomão tinha uma estrutura no palácio muito grande, de tanta glória, de tantos holocaustos, tanta comida, em que ele deu para cada tribo de Israel, tinham que apresentar vários holocaustos, ou seja, vários animais, para manter o luxo daquele homem. Por ele ser esse homem de estratégia, por ele ser esse homem muito de estratégia, ele também se aproveitou e fez o povo servo dele, ao invés dele servir o povo. Jesus falou sobre isso, que aquele que quer ser o maior, que seja servo de todos, amém? Jesus mudou isso. Mas o Salomão, ele tinha uma visão de que o povo tinha que servir a ele. Por isso que aqui o líder chegou lá assim, ó, diminui um pouco o jugo aí, porque está pesado. Agora, olha o que esse menino vai fazer. Olha o que esse menino vai fazer. No verso 10, então logo depois, no 9, diz assim: e lhes perguntou: que aconselhai vós que respondamos a este povo? E me disse: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Olha agora quem que veio com um conselho aqui. No verso 10, os jovens. Então o jovem não, se não for jovem maduro, não tem como aconselhar adulto, não. Porque a sabedoria vem com as falaram, câncer. Sabe o que é câncer? Cabelo branco aqui, ó. Começa aqui, ó. E não adianta pintar, não. Isso aqui tem que ser sinal de sabedoria. Tem que haver sabedoria. Mesmo que Salomão não teve. Aquilo que ele tinha no começo, mas que deixou a desejar depois. Olha só o que esses jovens falaram para Roboão. Os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo, que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. Assim lhes falarás. Olha só a resposta que eles deram para Roboão, e ele aceitou: meu dedo mínimo
é mais grosso do que os lombos do meu pai. Uau! Esse dedinho aqui, ó, vai ser mais grosso do que o lombo, é essa parte aqui, ó, inteira do meu pai. No verso 11 assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Gente, não era o bicho o escorpião. Aqui o escorpião era o tipo de açoite que Jesus foi flagelado. Era aquele tipo de chicote que na ponta, que era com uma tira de couro, e na ponta tinham ossos e ferros para chicotear o povo. É isso que ele estava falando aqui. Quando a gente olha para o texto, a gente vê assim, o quão é importante o pai e a mãe tomar posição dentro da casa. Não deixar seu filho fazer o que quer, porque agora o pai morreu. Agora olha o conselho, com quem ele vai se aconselhar. Com gente que não tinha espiritualidade, não tinha maturidade para aconselhar um rei. E o que aconteceu? Quando aconteceu isso aqui, o Jeroboão já estava chegando ali na terra, porque ele estava exilado. E quando ele chega, ele vê a confusão. Sabe o que aconteceu? Rachou o reino. 10 tribos para Jeroboão e só ficou 2 aqui com o Roboão. Eu e você temos autoridade dentro da nossa família, nossa casa, nosso trabalho, para conduzir em vitória, em bênção. Mas se a gente não tomar cuidado, eu posso pôr tudo a perder. Nós podemos pôr tudo a perder. Vocês viram? Por isso que eu falei para vocês que uma biografia, ela tem que ser construída talvez como uma história de fracasso, e lá na frente vai se tornar uma história de uma pessoa vencedora, amém? Mas a história do Salomão começou como uma história de um vencedor e terminou como uma história de um fracassado. Porque nada, não tem sucesso em ministério, não tem sucesso no trabalho, na vida financeira, se você é um fracassado na sua família. Se você é um fracassado no lar. Se você não conseguiu passar bênção para o seu filho. Olha o que ele passou aqui para o filho. Só se preocupou daí com o tempo, só com um monte de coisa. Claro, gente, eu não estou aqui, eu não sei se vocês entenderam, eu não estou desfazendo nada daquilo que a gente pregou. No capítulo 10, é para a gente alinhar a vida. Ali Salomão estava muito correto, fazendo o melhor para Deus, tendo o melhor dentro da sua casa, as pessoas tão bem treinadas. A rainha de Sabá se impressionou com aquilo, mas lá na frente ele se perdeu no caminho. Lá na frente ele se perdeu. E a Bíblia diz que ele se perdeu por causa daquelas pessoas que o influenciaram negativamente, foram aquelas mulheres que ele fez alianças. Que eu e você, a gente possa ter no nosso entendimento e coração nessa noite, essa percepção de que aonde eu quero chegar no reino de Deus. Aonde eu quero chegar como servo e serva de Deus. Fique de pé na presença do Pai.